Bom dia, tudo bem, meus amigos? Muito bom dia. Hoje a gente chega num momento culminante do estudo, que é o último capítulo. Hoje a gente fala sobre amor. É muito feliz, né? É um momento feliz pra gente, porque a gente tá conseguindo aí cumprir uma etapa, né? E bom dia. E é isso. Vamos fazer uma prece então, pedindo a Jesus, o amado Mestre Jesus, que possa nos guiar, nos instruir, possa nos ajudar em nossas caminhadas, que através dos próprios ensinamentos que nos legou, nós possamos tomar as rédeas de nossas vidas, dos nossos destinos, organizando a nossa caminhada de uma maneira destemida, de uma maneira amorosa, caridosa e comprometida com as leis do Criador. Senhor Jesus, sabemos que temos muito ainda pela frente, mas não conseguiremos sem Ti, Senhor. Por misericórdia, esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito bem. Voltou a imagem? Tá tudo bem? Vamos lá, amigos. Capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, Amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nós já ouvimos algumas definições sobre amor, e qualquer uma delas que a gente for proferir sobre amor, provavelmente elas estarão incompletas, né? A gente compreende o amor sobre a forma humana, né? O que é natural é o que a gente consegue vivenciar. Quando se diz Deus é amor, é uma definição também incompleta. Se nós disséssemos Deus tem amor, seria mais correta, né? Entenderam? Deus não é amor, Deus tem amor. Nós não conseguimos definir Deus, né? Definir Deus é colocar Deus dentro de uma redoma, né? Dentro de um cercado. Isso não é possível. A própria mensagem do Evangelho, a própria mensagem do Livro dos Espíritos, né? As perguntas e respostas que falam sobre Deus, deixam isso bem claro, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, completamente vazio para a gente, né? Uma resposta ampla, mas tão ampla que a gente não consegue pensar a respeito dela. Fala-se e não tem conclusão. As coisas de Deus, muitas vezes, elas não são para o nosso bico, vamos dizer assim, né? São tão sublimes que elas extrapolam as nossas condições humanas. Então, é complicado a gente dizer que Deus é amor, né? Deus não é o amor, Deus tem amor. Bom dia, Sandrinha. Bom, reflexo do Criador. O amor puro é reflexo do Criador, né? O amor mais sublime que nós conhecemos na Terra são praticados pelas mães, né?
são praticados pelos pais que tomam o trabalho das mães, né? Dentro da própria casa, dentro do próprio lar, nós podemos classificar a máxima desse sentimento, né? Dessa força na humanidade, que é o amor. Então, isso também é um lugar onde a gente pode pisar, né? Emmanuel continua comentando que o amor equilibra os mundos. Olha que coisa interessante, né? Ele já suplanta essa condição humana de um sentimento, simplesmente, e diz que é uma força, né? Uma força atrativa. Na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec está falando sobre as penas e os gozos futuros, né? Sobre a condição da humanidade, do caminhar da humanidade, Kardec faz uma pergunta interessante aos espíritos e obtém algumas respostas. São respostas muito densas, muito compridas, cada uma de um espírito, né? Que assina. A mais interessante, na minha opinião, das respostas, é a resposta de Paulo sobre isso, né? Quando ele começa a resposta dizendo: gravitar para a unidade divina, eis o fim de toda a humanidade, né? Gravitar, imagina que toda a humanidade, né? Toda a criação, ela gravita em Deus, né? E gravidade é uma lei atrativa, né? Você é atraído pela irradiação divina. Isso é amor, é uma grande força atratora. Quando a gente, agora abaixando o sentimento, chegando no sentimento, quando você gosta e ama alguém, né? Isso é muito comum, hoje a gente já se fala muito disso, né? Você quer estar perto, né? Você quer estar junto. São sentimentos que nos atraem. As grandes dificuldades que a gente tem operado nos tempos atuais, por conta da pandemia e das coisas atuais, né, das doenças, as coisas mais dificultosas que nós sentimos quanto humanidade são exatamente nas dificuldades dos relacionamentos, né? As distâncias, elas aumentaram demais, né? As distâncias físicas, ao passo que as distâncias as distâncias sentimentais talvez tenham se aproximado. Por quê? Porque hoje nós sentimos a falta das pessoas. Antes nós tínhamos as pessoas aos nossos lados e isso nos bastava, né? Você sentava ao lado do seu pai, ao lado da sua mãe, dos filhos, almoçava regularmente, né? Congregava ali, né? Dentro dos lares, nos restaurantes, nos bares, nos parques, né? E nós ficamos restritos a isso, né? A relação física, ela foi diminuindo por conta de momentos que a gente está passando quanto humanidade, e a gente está sentindo falta disso. Eu tenho alguns colegas, alguns amigos que dizem para mim que faz 8, 9 meses que eles não abraçam os pais. E não dá para julgar, meus amigos. Eles não abraçam os pais por medo de contaminar os pais com a doença da onda. São médicos, né? Convivem diretamente no combate da doença. Então, só que com certeza, esse afastamento físico gerou uma aproximação metafísica. As pessoas passaram a dar mais valor, né, pelo outro, mais valor pelo próximo. Então, o sentimento está sendo depurado. Esse é o grande propósito da humanidade. Gravitar para a unidade divina, depurar o sentimento, né? Entender que amor é muito mais do que só um sentimento, né? É uma força que te atrai, te leva ao Criador, né?
Por tudo, todos os passos que a gente dá na vida, a gente compreende que por trás disso tudo nós temos um Pai amoroso. Nós temos um Pai que nos oferta as oportunidades. É só pensar, é só olhar em volta. Todos nós temos. Muitas vezes não enxergamos, é verdade, mas ainda temos. Mesmo assim temos. Continua Emmanuel. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes realizações que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Solidariedade, uma palavra que hoje em dia se fala demais, talvez a gente ainda tenha dificuldade de cumpri-la, quando vemos pessoas em dificuldades maiores do que as nossas. Antigamente talvez a gente passaria, hoje existe uma compaixão maior, uma misericórdia maior, no mínimo de um pensamento. Alguns movimentos que a gente vê nos tempos de hoje nos incomodam profundamente. A humanidade está ficando mais sensível. Quando vemos ataques bárbaros, por exemplo, a escolas de crianças, quando a gente vê animais sendo sacrificados, quando a gente vê homens sendo atacados covardemente por outros mais poderosos, na Terra, dotados de força, imbuídos e arregimentados por forças do Estado. A gente vê homens sendo assassinados perante câmeras de celulares, e isso está na internet. Isso nos faz mal, chega a revoltar o homem. Isso é um sentimento que está nascendo. A gente não se importa, não se importava até então tanto com isso, e hoje não. Isso faz diferença em nossas vidas. Nos compadecemos, somos solidários ao próximo. A dor do próximo está nos interessando. Isso é importante. Esses pensamentos e essa maneira de agir é importante. Tudo isso está vindo à tona. O momento é para isso. Por isso a sensação de tudo muito conturbado. Porque o amor está brotando. Demorou, alguns milênios para que a gente compreendesse, mas está acontecendo. A gente não admite mais, quanto seres humanos. Nós não admitimos mais algumas coisas. Continua Emmanuel. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. É o hálito de Deus, mas não é Deus. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Quando eu peço alguma coisa a Jesus, eu sempre gosto de usar algumas palavras, por exemplo, por misericórdia, mestre, por solidariedade. É um apelo, sim, mas as nossas consciências, elas são livres, Nós temos a liberdade das escolhas. Não todas, mas muitas nós já temos consciência e liberdade para escolher. Então, as coisas que acometem as nossas vidas, elas não acontecem ao acaso. O acaso não existe. Então, esse sentimento que vai brotando, ele também não vem ao acaso. Ele é um resultado de um período trevoso que nós carregamos para nós mesmos. Não é a humanidade que passou por um período tenebroso sozinha.
Eu não posso me excluir da humanidade. Todos nós estamos dentro da humanidade, juntos à humanidade. Nós somos a humanidade, né? A humanidade não é algo separado de nós. Nós somos a humanidade. E isso é preciso pensar a respeito disso. Nós somos parte disso. Ninguém está separado. Continua Emmanuel. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra, né? Explicando exatamente isso que ele começou. Todos nós alcançamos um certo degrau evolutivo. Dentro desse degrau evolutivo, nós nos bastamos agora, para o momento. Então, é o que nos cabe, esse degrau que nós alcançamos. Somos sempre responsáveis pela situação em que nos encontramos. Gratidão a você, Rogério. Obrigado pelo comentário. Somos sempre responsáveis pela situação em que nos encontramos. Sim, com certeza. Ninguém está apartado disso, né? Se você acreditar que seja de uma outra forma, que o outro tem a capacidade de fazer algo com você, que você não, no mínimo, vibrou, né? A gente imaginaria que existem mágicos, né? Misticismo, coisas que a gente já afasta hoje das nossas vidas, porque tudo está condizente com essas leis, né? São leis que igualam a condição humana dentro das propostas evolutivas que o orbe passa. Nós estamos num momento, e esse momento é um momento de despertar, né? É um momento de compreender que as leis amorosas de Deus, elas regem todos os segundos das nossas vidas. Só que a gente ainda tem dificuldade de compreender que amor não é só um sentimento, né? Amor é uma atitude, né? Amor é uma força energética. Amor atrai, não afasta. Tem uma passagem, a minha amiga Ana Maria vai lembrar disso, tá? Nós fizemos uma palestra recentemente lá para o Fonte Viva, e nós citamos essa passagem, mas explica bem essa questão da distonia do amor, né? Do sentimento. No Evangelho de João, o apóstolo João, no finalzinho, no apagar das luzes do Evangelho de João, capítulo 21, último capítulo 21, finalzinho, tá lá, profissão de amor de Pedro. Olha que coisa interessante. Teve um momento em que Jesus volta, né? Depois da crucificação, ele volta e ele aparece aos discípulos, né? É a aparição dele durante, se eu não me engano, 40 dias, 50 dias, que é o período ali do Pentecostes, né? Chegado o Pentecostes. Depois da Páscoa tem a festa do Pentecostes, que é comumente chamado com a festa das primícias, né? A festa da colheita, a festa da... Israel se reúne, né? Nessa época, como na Páscoa, e aconteceu naquela época, no desencarne de Jesus aqui na Terra, o fenômeno das línguas de fogo, né? Os apóstolos falaram em línguas, que é um exemplo que a gente dá sempre sobre mediunidade. Muito bem, nesse período entre Páscoa e Pentecostes, Jesus apareceu muito aos discípulos, e uma das vezes ele apareceu ao João e aos outros, né? Só que essa conversa é com Pedro, tá? Pedro, eles estavam pescando, e Jesus começa uma conversa interessante com Pedro. Diz assim: depois da alimentação, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João,
amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Bom, nessa passagem, né, Jesus pergunta então 3 vezes a Pedro: Pedro, você me ama? Se a gente não entendeu qual é a palavra que era usada para amor aqui, né, a palavra que Jesus estava usando naquela época, a tradução original, né, o grego lá, a primeira língua para a qual foi traduzida essa conversa, se a gente não pegar lá a etimologia, a palavra, a gente não vai compreender, porque a gente fica imaginando que Jesus está perguntando a mesma coisa para Pedro, mas não é. E nós vamos explicar essa passagem com uma outra história. Depois a gente volta na passagem, aí vocês vão compreender bem o que é a sintonia, o que é o amor que Jesus estava perguntando a Pedro. Pedro entendeu só na terceira vez. Muito bem. Uma passagem do livro Sal da Terra, não é o Sal da Terra, tá? É Sal da Terra, do Clóvis Tavares. Clóvis Tavares é um espírita da época do Chico, né? O Chico tinha muitos amigos, as pessoas gostavam muito do Chico. O Chico era muito amoroso, nós estamos falando de amor, né? Era uma pessoa que atraía, todo mundo queria estar perto dele, não porque ele era grande psicógrafo, não. É porque ele era muito amoroso, as pessoas gostavam dele. E o Clóvis era muito amigo, o Clóvis Tavares era muito amigo dele, né? E o Clóvis Tavares fundou uma escola na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, chamada Escola Jesus Cristo. E ele era, eu não sei se ele era carioca, mas ele morou boa parte da vida ali. E ali ele proferia palestras, fazia rádio também, tinha transmissão no rádio, e tinham vários momentos que ele fazia divulgação da doutrina espírita. E o livro Sal da Terra conta algum desses momentos. Essa história que nós vamos contar hoje é uma das histórias, uma das palestras que ele proferiu há muito tempo. Gente, nós estamos falando coisa de 50, 60 anos atrás. Ele falava sobre essa história, chama-se O Maior Amor que Há. É uma história que conta uma lenda tibetana. Um rapaz chamado Theravada. O nome é esse mesmo, Theravada. O Theravada era um rapaz como qualquer outro. Ele estava um dia voltando do campo, do trabalho, indo em direção à cidadela onde ele morava, lá no Tibete, e ele estava pensando em passar na casa da noiva, né? A noiva se chamava Li Tsen-lin, e ele estava com vontade de passar para dar um oi, né, para a moça. Eles estavam namorando com projetos de casamento. Quando ele foi chegando perto da casa da moça, ele reparou que num ângulo assim da frente da casa, numa pedra assim, o Clóvis Tavares descreve bem isso pra gente. Tinha o anjo da morte sentado do lado de fora da casa. E ele, na hora, ele sabia quem era. E ele, muito, muito desconfiado, chega perto e diz assim para ele: Ô senhor Han-Hu, que era o anjo da morte, o que o senhor está fazendo por aqui? E o Han-Hu diz para ele: olha, Theravada, não vou te enrolar não, tá? Eu vim aqui para levar a Li Tsen-lin, chegou a hora dela. E ele ficou branco, o rapaz ficou branco, assim, puxa vida, a gente tem uma vida pela frente, a gente planejou tantas coisas, filhos, casamento, uma vida feliz, e agora o senhor veio aqui para levá-la. Falou: rapaz, não sou eu que resolvo, eu só faço o trabalho, chegou a hora dela. Ele falou: mas não tem nada para fazer? E o anjo da morte se compadeceu daquele rapaz apaixonado, disse: tem sim, é o seguinte, você ainda tem 52 anos de vida na Terra, tá? Essa é a conta que a gente está fazendo para você. Você ainda tem 52 anos, é bastante. Se você
doar metade da sua vida para ela, vocês viverão 26 anos juntos. Olha que coisa linda. Morrerão juntos. Terão 26 anos para viver esse amor, esses projetos que você está me contando. O rapaz, opa, dividir minha vida com ela, e pediu um tempinho para ele responder. O anjo da morte concedeu, falou, ok, então amanhã nesse mesmo horário estarei aqui de novo e você me diz o que você resolveu. E o rapaz passou reto da casa da noiva e foi até a aldeia, foi conversar com 3 sábios amigos dele. Chegou para os 3 sábios, para um deles primeiro, e contou toda a história. E o sábio falou assim, ora, que coisa mais linda, vocês passaram 26 anos juntos, e você doando parte da sua vida, metade da sua vida para sua noiva, muito legal, eu faria na hora. O segundo disse assim, de jeito nenhum, você vai doar sua vida para ela, e se ela de repente tiver outra pessoa, né? De repente ela te larga aí e fica com seus 26 anos, e você aí desperdiçou a sua vida com uma pessoa que não é digna. O terceiro diz assim, olha, é interessante, eu faria sob condições. Como é que seria fazer sob condições? Que ela ficasse contigo. Se ela te abandonasse, os anos que faltavam voltavam para você de volta. Eram incorporados na sua vida de volta. Aí ele achou esse ponto interessante. Falou, eu vou propor isso então para o anjo. E chegou no outro dia, foi conversar com o anjo e disse assim, olha, gostei, eu quero dividir com ela, só que sob condições. E o anjo falou assim, condições? Exatamente. Se ela me deixar, né, se ela se apaixonar por outra pessoa e me deixar na mão, você passa de volta esse tempo para mim, porque aí não é justo. É meu, eu estou dando para ela, mas para ela ficar comigo. E o anjo falou assim, ok, está concedido. Resolveu essa história. Passou-se algum tempo, alguns anos, e ele voltando de novo de uma jornada de alguns dias de trabalho, chegando na aldeia, os 3 sábios na porta da aldeia esperando ele chegar, desesperados. Diz um deles assim, Terratá, a desgraça caiu sobre sua casa, sobre seu lar. E ele, desesperado, correu para a casa dele e viu que a esposa não estava mais lá. Ela tinha morrido. E aí ele saiu blasfemando e chamou o anjo da morte e falou, isso não está certo, nós temos um combinado, porque o Senhor fez isso comigo, agora eu fiquei com uma criança pequena por criar, porque ele era tinha uma criança recém-nascida, agora eu fiquei sozinho para criar uma criança, o que eu vou fazer com ela? Você combinou comigo, eram 26 anos para cada um, nós nos apressamos a ter o filho inclusive, e aí ele diz para ele assim, calma rapaz, deixa eu explicar o que aconteceu. Enquanto você estava viajando, eu visitei a aldeia mais uma vez. Era a hora do seu filho. Seu filho iria morrer. E eu fiz a mesma proposta para Lid Selim, para sua esposa. E ela não titubeou. Ela deu todo o tempo que restava da vida dela para o filho. Foi isso que aconteceu. O maior amor que há. Essa história, ela obviamente que é uma lenda, não tem essa negociação com o anjo da morte, mas ela demonstra as diferenças, né, de amor. O amor humano, ele tem algumas diferenças, né? Nós temos, por exemplo, o amor eros, a palavra eros, grega, que significa um amor que é uma atração física. Normalmente é aquele amor que você sente pela pessoa, pelo cônjuge, né? Pela namorado, namorada, quando vocês estão se conhecendo, ou passam a vida inteira. Que bom que tem esse amor, né? Esse amor atrativo, físico, né? Esse amor
carnal. É lindo isso é divino. Mas ele vai até certo ponto. Depois disso, nós temos uma segunda qualidade de amor, né? Que é um amor sob condições, né? Que era o amor que o Terratá estava propondo ali, né? Era o amor que ele sentia pela Selém. Eu amo, só que tem condições, né? E o terceiro nível de amor, que é o amor ágape, né? Que é um amor sublimado, que é um amor divino, que é um amor que não tem condições, que era o amor da mãe para com o filho. Não tem condições, eu dou tudo que eu tenho. Nessa condição, nessa graduação do amor, a gente pode entender, né, o discurso a conversa de Jesus com Pedro. Quando Jesus pergunta a Pedro assim, tu me amas na primeira vez? Jesus está perguntando para ele assim, Pedro, você gosta de mim de uma maneira incondicional? É incondicional o amor que você tem por mim? E entenda que Jesus não estava pedindo para que Pedro amasse a ele, pessoa, né? Era amasse as suas obras, tanto que depois ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta una as minhas ovelhas. A união é o amor, meus amigos. A gente está falando dessa força tratora. Então Pedro responde, sim, te amo, mas Pedro estava dizendo ali que amava incondicionalmente, mas Jesus percebe que não, existiam condições ainda para que Pedro apacentasse as ovelhas. Na segunda pergunta, Jesus diz assim, Pedro, tu me amas com condição? Existe condição para você me amar, para você apacentar as minhas ovelhas? E o Pedro, despreocupado ou um pouco mais irritado, que era uma condição de Pedro ali naquele momento, diz assim, mas tu sabes que eu te amo. Você sabe que eu sinto ágape pelo Senhor. Na verdade, ele não sentia ainda ágape por Jesus, nem pela obra de Jesus. Estava em processo. Um minutinho depois, Jesus pergunta, Pedro, então o que você sente por mim é um amor sob condições. E aí Pedro fala, sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu realmente sinto um amor sob condições. Essa é a explicação etimológica, a explicação lá no âmago da conversa, né? Que Pedro teve com João, que Pedro teve com Jesus, e João relatou no Evangelho, né? O Evangelho dele. Porque existem graduações de amor. A humanidade hoje já consegue sentir um amor ágape, né? Nós sentimos amor ágape. Talvez não por todos, nem por tudo, mas por muitas coisas a gente não impõe condições mais. E a condição da humanidade, o fim da humanidade, segundo Paulo, é gravitar para a unidade divina. Então, um dia nós sentiremos o amor pleno, quanto sentimento. Nós estamos falando de sentimento. Tá bom, meus amigos? O estudo ficou incompleto. Mais uma vez falaremos sobre amor na semana que vem, tá? E a gente pretende encerrar o livro, então, Pensamento e Vida, na semana que vem. E já estamos programando a continuação do estudo sobre outro livro. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, obrigado pela atenção de vocês aí. Um ótimo domingo, um bom começo de semana para todo mundo. Beijos.